Deus seja louvado nesta manhã, que o poder do Espírito Santo possa falar conosco hoje, possa manifestar através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos conhecer a verdade, pois somente a verdade ela vai nos libertar. Amém? Eu trouxe uma mensagem hoje que é muito séria. Eu estava analisando a nossa vida, as nossas igrejas, né? E como que está a situação da igreja? Como que a gente conhece a igreja, a situação da igreja? Através do seu fruto. Quando você se aproxima de uma árvore e pega o seu fruto e come, você vai dizer que aquela árvore é boa ou ruim pelo fruto que ela está dando. Se for um fruto gostoso, for um fruto saboroso, né? Do jeito que ele deve ser, você vai dizer, essa árvore está sadia. Mas se o fruto não corresponder com a natureza daquela árvore, você vai dizer que aquela árvore não está boa. Por quê? Porque o fruto mostra quem é a árvore. E a igreja também. A situação da igreja hoje, ela não está dando o fruto que deveria dar. Em Apocalipse, o Senhor Jesus passou uma mensagem ao anjo das igrejas, 7 igrejas de Apocalipse. Eu vou falar de 2 igrejas principal. Eu vou fazer uma comparação para que vocês entendam como que está, o que está acontecendo hoje. Igreja, eu quero ressaltar o que é uma igreja. Não é uma instituição, não é um prédio, não é aquele nome que está lá no CNPJ, registrado na Secretaria da Fazenda. A igreja não somos nós também. A igreja é quando nós nos reunimos, aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio dela. Individualmente nós somos o templo do Espírito Santo. Aonde nós formos, o Espírito Santo está conosco, que também é Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós só nos tornamos igreja quando nós nos reunimos como aqui hoje. Estamos reunidos, então nós somos uma igreja. Então a igreja, ela representa o quê? Ela representa o reino de Deus aqui na terra. E o Senhor Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele disse, para que nós pudéssemos falar com Deus e dizer que nós tínhamos que trazer o reino de Deus aqui na terra. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, como que eu faço para fazer a vontade de Deus, do Pai, aqui na terra como no céu? Através da palavra de Deus. Então, todas as atitudes que eu tomo, elas são medidas como fruto, são relacionadas, são comparadas como fruto. E esse fruto, ele tem que estar de acordo com aquilo, com as regras que a palavra de Deus diz, para que nós possamos alcançar a igreja, para que possamos ser igreja. Muitas pessoas estão reunidas, mas elas não estão no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O Senhor diz que aqueles que o amam são aqueles que cumprem os seus mandamentos. E eu quero fazer hoje, trazer a vocês esse assunto muito importante e que nós precisamos analisar, a situação da igreja. Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Nós vamos falar de uma igreja chamada Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho.
compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós sabemos que toda igreja constituída legalmente, quando eu falo legalmente, não só aqui no mundo físico, mas também no mundo espiritual, como que uma igreja ela é constituída legalmente no mundo espiritual? Quando Deus dirige, quando Deus pede, quando Deus ele instrui para abrir aquela igreja. E o que nós temos visto hoje é muita rebelião, pessoas abrindo igreja sem nunca Deus ter mandado, e aí vira um fiasco. Por quê? Porque Deus não está no lugar onde Ele não mandou, Ele não está no lugar onde Ele não preparou. E quando nós falamos de uma igreja, eu já disse em umas mensagens atrás, a igreja ela é constituída por apóstolos, por profetas, por pastores, por mestres e por evangelistas. A igreja precisa ter esses 5 ministérios. E hoje nós vemos muita igreja que não tem, e tem dificuldade, está faltando uma engrenagem nesse meio aí. E sempre vai faltar algo na vida das pessoas que ali estiverem. E aí o que acontece? Toda igreja constituída legalmente, no céu e aqui na terra, ela recebe um anjo ministerial. Ela tem um anjo ministerial que cuida daquela denominação, daquela igreja, tá certo? Daquela igreja, daquela instituição que está instituída legalmente, tanto na terra como no céu. O apóstolo, ele tem o anjo maior da igreja e ele se comunica, o anjo do apóstolo se comunica com o anjo da igreja, e o anjo da igreja supre a necessidade, invocando os anjos para que seja suprida a situação daquela igreja e das pessoas. Cada pessoa também tem um anjo, eles se comunicam no mundo espiritual. Então, quando o Senhor Jesus manda escrever a carta, ele manda escrever a carta ao anjo da igreja, não foi ao pastor da igreja, apesar que é chamado também de anjo ou pastor. Mas o pastor é algo do mundo físico, não é do mundo espiritual. Então, o que acontece? Quando ele dá essa instrução à igreja de Laodiceia, ele está dizendo ao anjo para comunicar ao anjo do apóstolo, ao anjo do pastor, ao anjo do evangelista, ao anjo do mestre, né, que está tendo problemas na igreja que precisa ser consertado, e que se não consertar, vai ter problema lá na frente. E aí o que acontece? Cada pessoa vem, ouve a mensagem, e essa mensagem ela é confirmada pelo Espírito Santo. Mas uma coisa que tem muitas pessoas que não entendem, quem fala conosco não é o Espírito Santo, é o anjo que nós temos, ele que fala com a gente. Se nós formos ver na Bíblia, muitas vezes, quando os profetas falaram, quando Moisés, Abraão, todos eles, né, o Gideão, tinham contato com o anjo, Daniel, o próprio Paulo, o próprio João, todos eles tiveram contato com o anjo. E eu não vou entrar aí agora em angiologia, que não é uma angiologia que eu quero falar. E aí o que acontece? O Espírito Santo é o que nos fortalece e nos leva a Deus, que nos dá, é como um microfone. Eu estou falando aqui no microfone, é um microfone que fala com vocês? É a caixa de som. Deu para entender? O Espírito Santo seria o microfone que tem a voz, mas quem vai repercutir a nossa voz, né, a voz de Deus em nós, são os anjos que falam conosco. Amém? É todo um processo. O anjo é que leva a nossa oração, o anjo que traz a nossa oração, é o anjo que guerreia espiritualmente, não é o Espírito Santo.
O Espírito Santo só fala. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de nós. E aí o anjo do Senhor confirma em nós a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós sabemos e assim por diante. Amém? Então essas cartas de Apocalipse das igrejas foram escritas para os anjos da igreja. E nós vimos aqui um problema muito sério com essa igreja de Laodiceia. Ela era uma igreja completamente mundana. Por que mundana? Ela viu o seu sucesso diferente de Jesus. O sucesso dessa igreja estava nos templos grandes, nas contas bancárias, né? Nos números de seguidores, de likes. Ou seja, eles tinham alicerçado a sua fé no dinheiro, na condição financeira. E o Senhor disse que eles, por serem ricos, eles eram uma igreja rica. Eles tinham muito, se você for estudar a igreja, você vai entender que ela era muito rica, mas rica financeiramente. E hoje, quantos são hoje as pessoas que acham que para que elas estejam bem, elas precisam ter dinheiro? O dinheiro, claro, a Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde, mas também a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dele, muitos se desviaram da fé. Então, Deus é contra você ter condições financeiras? Não. Deus é contra você amar o dinheiro e achar que você não precisa mais de Deus, porque você tem Deus, você tem um dinheiro. A pessoa, ela começa a estar, ela está provida, ela começa a analisar a vida dela financeira, ela acha que, não, a sua vida espiritual por aquilo que ela tem. Olha, e fala que é Deus. Olha Deus, olha o que Deus me deu. Olha, graças a Deus que deu. Oh, Deus é tão bom porque eu tenho isso. Olha o carro que eu tenho, olha a casa que eu tenho, né? Mas o foco ali não é Deus, é aquilo que ele tem. Ela está feliz não com Deus, ela está feliz com aquilo que ela tem. E nós vamos ver que Deus, nós vimos aí, nós vamos estudar isso um pouquinho, que quando o Senhor Jesus fala a essa igreja, ele está com vontade de vomitar ela, porque ele é uma igreja nojenta, é uma igreja que dá ânsia de vômito em Deus. Por quê? Porque essa igreja tem um outro Deus. Então, nós olhamos para a igreja não é errado ter uma igreja grande, ter uma igreja, mas qual que é o foco, né? Aonde está alicerçado a fé desse povo? Outra coisa, Apocalipse 3:7. Vamos fazer uma comparação com outra igreja, Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, quer dizer, não tem condições. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheço que eu amei você. Mais um. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da honra da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa igreja que vai ser arrebatada. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Mais um. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da porta de Deus, e também escreverei nele o meu nome novo, meu novo nome. Mais um. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Então, quando a gente olha para essa igreja, a verdadeira igreja que agrada a Deus, nós vemos que Deus elogia, que Deus não olha para aquilo que ela tem, mas sim para aquilo que ela é. Quando eu falo igreja, como eu disse, né, é a união, quando o povo se une para servir a Deus, falar que é Deus. Toda a igreja é uma reunião de pessoas, é uma assembleia, é uma eclésia, é uma reunião de pessoas para servir a Deus, que devemos servir conforme a palavra do Senhor. Mas a igreja de Laodiceia, ela começa a sair muito fora da palavra, que o Senhor começa a ficar abominável. Ele começa a abominar essa igreja. Essa igreja, ela vê o caminho, essa igreja de Filadélfia, ela vê o caminho estreito para a cruz. O seu sucesso está na qualidade interior de cada pessoa. Vida piedosa, humildade, devoção sincera a Deus e a sua palavra. Então é uma igreja que não tem pretensões, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para ficar rico, eu não estou aqui para ser feliz financeiro. Parece que só o dinheiro traz felicidade. Irmãos, tem quantas pessoas ricas, milionários, chegam no topo financeiro e vão ser sempre felizes. Por quê? Porque não tem Deus. Não é o dinheiro. Claro que o dinheiro é bom para a gente viver, ter boas coisas, mas não é isso que traz a riqueza. O que traz a paz é você estar bem com você. É você ter a paz interior dentro de você. É você realmente ter uma ligação por Deus. É você estar ligado em Deus, na palavra de Deus. Saber que Deus está com você. Muitas pessoas são frequentadoras de igreja, mas não tem uma unidade com Deus. A Bíblia, quando você não tem unidade de Deus, você sempre será insatisfeito. Nem o dinheiro vai te satisfazer. E aquela igreja, ela estava achando que ela estava podendo porque ela tinha um dinheiro. Mas no fundo, elas não tinham aquilo que era mais importante, que era Deus. Era uma igreja que se falava de Deus, pregava a palavra, falava de Jesus, porém, eles não tinham. O próprio Deus disse: eu repugno vocês, eu não tenho nada com vocês. E quantos estão desta maneira hoje? Por causa do dinheiro. Vamos lá. A prosperidade para algumas, ou para a maioria hoje, tem de cegar espiritualmente as pessoas. 1 de Timóteo 6,10. A prosperidade, irmãos, para muitas pessoas, é o objetivo maior. Quando eu falo de prosperidade, preste atenção que eu vou falar. Quando eu falo de prosperidade, o que vem à sua mente? A prosperidade é algo espiritual ou material? Se é material, é material, porque ela faz parte do mundo. E nós não estamos aqui por coisas do mundo. O Senhor disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora, uma pessoa que busca prosperidade na sua vida, ela está buscando as coisas do mundo, ela não está buscando o reino de Deus. O reino de Deus não tem nada para essas pessoas. Agora, nós vemos muitas pessoas do mundo próspera. Satanás, ele é esperto. A Bíblia diz que foi dado tudo para ele, foi ou não foi? E ele dá a quem ele quer. Ele falou isso para Jesus: se você se prostrar diante de mim, eu darei esse mundo, porque a mim foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Aquele que serve a Satanás, aquele que está agindo como Satanás quer, ele até dá uma ajudadinha. A pessoa acha que não precisa de Deus, por quê? E fala que é Deus que está abençoando. Mas na verdade, o inimigo está fazendo aquilo para que a pessoa cada vez mais se afaste de Deus. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Todos, irmãos. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. A fé vem por dar ouvido a quem? A palavra. E se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos.
Você, porém, homem de Deus, fuja. Quem é de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor nos dá, olha o versículo 12, só para terminar, 12. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Assuma o seu compromisso com Deus. Assuma o compromisso com aquilo que Deus pôs para você. Agora, o que está acontecendo hoje? A prosperidade, a busca da prosperidade, até algumas denominações pregam que se você não der dinheiro na igreja, você não vai ser abençoado. Tudo é relacionado a dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem Deus. Se você não tem dinheiro, você não tem Deus. Eu não encontrei isso na Bíblia. Eu não encontrei isso na Bíblia ainda, mas alguns estão achando. Se não tiver prosperidade, se não tiver dinheiro no bolso, você não tem Deus. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O material é do material, o espiritual do espiritual. Tem muita gente aí que está paupérrica e tem muito mais Deus do que muita gente que é rica. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Salvação não tem nada a ver com o dinheiro que você tem, né? Ser abençoado por Deus é uma coisa. Agora lembre-se, Satanás engana. Satanás enganou muita gente e está enganando muita gente. Ele até permite que a pessoa alcance para dizer, e a pessoa acha que foi Deus e que está agradando a Deus. Mas quando ela conhecer a verdade, é como aquele caso, né, que o pessoal fala, na época de política, né? O cara morreu, político, foi para o céu, e o céu estava uma beleza, lindo, lindo, maravilhoso. Aí falou, mas esse negócio aqui está muito, muito sossegado. Falou para Deus, Deus, deixa eu lá visitar o diabo, o inferno, só um dia, depois eu volto. Chegou lá no inferno, mas estava uma maior festa, uma maior festa. Coisa do jeito que o cara gostava. Os amigos dele que tinham morrido, estava tudo lá, oh, meu Deus, aqui é coisa boa, não sei o que lá. Aí ele voltou para o céu e falou assim, Deus, sabe o que é? O senhor é legal, tal, o céu é muito bonito, tal. Ah, mas aqui é muito paradão, eu quero ir para o inferno, lá tá meus amigos, festa, mulherada, bebida e tal. Aí ele falou, tudo bem, a sua vontade faz. Foi. Mas quando ele chega lá, já não é mais aquilo lá. Aí ele vai ver o inferno verdadeiro. Aí já chegou lá, já tinha um tridente, já cutucando, oh, mas cadê a festa, cadê a mulher? Era propaganda política, entendeu? E você caiu. E você votou em mim, agora você vai me aguentar pela eternidade. Infelizmente não é 4 anos, não é 5 anos, é eternidade. E assim também, o inimigo ele vai enganando as pessoas, ou foi dado a ele esse mundo, e as pessoas acham que por estar adquirindo coisas, é Deus que está abençoando. E não é bem assim, irmãos. Nós podemos sim adquirir as coisas, mas pelo caminho, pela verdade. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. E Deus não vai distribuir dinheiro para qualquer um, não. Se você tem amor ao dinheiro, saiba que você não vai prosperar com Deus. Você vai prosperar é com o diabo. Então, voltando aqui. Na igreja de Laodiceia, voltando a ela, eles estavam completamente cegos, porque a prosperidade fazia com que eles não sentissem falta de Deus. Eles não tinham falta de nada. Mateus 6, 24. Então eles estavam sossegados, eu tenho dinheiro, não preciso de Deus. Ah, hoje eu não vou na igreja, não. Você reparou, irmãos, como que é o povo? Quando o povo está precisando, está com problema, está com dificuldade, está passando algum problema financeiro, problema no casamento, problema na família, seja lá qual for. Irmão, ela vem na quarta, ela vem na sexta, vem no domingo de manhã, vem no domingo à noite, ora à noite, assiste, chega em casa, assiste programa de televisão, evangelho, lê a Bíblia todo dia, mas melhorou, ela já vem só uma vez por semana, a cada 15 dias, ela já não ora tanto, hoje eu não estou afim de ir na igreja não, hoje está chovendo, mas quando a pessoa está precisando, ela se esforça. Assim são as pessoas
que buscam a prosperidade e obtêm. Ela acha que já não vai mais precisar de Deus, porque o dinheiro para ela a tudo responde. E ela já não precisa de Deus. Olha o que o Senhor diz aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Tem outra tradução que o dinheiro é mamon. Mamon é um outro Deus. Então não tem como você adorar a Deus e adorar o dinheiro. Não tem como você... O que é adorar o dinheiro? É colocar o dinheiro na frente de tudo. Você já acorda pensando em dinheiro. Você se preocupa com dinheiro. Se você perder 10 reais, o teu dia é desesperador. É uma pessoa que vive pensando em dinheiro, quer crescer, acha que o dinheiro vai resolver o problema, quer ter casa, quer ter carro, quer ter... Bom, a Bíblia diz, não ajuntei tesouro na terra, aonde as pessoas não entendem, mas ajuntei tesouro no céu, porque o tesouro da terra você vai corroer, as traças vão corroer, a ferrugem. Não adianta você achar que você vai... Quanto mais posse você tiver, mais problema você vai ter. Mais imposto você vai pagar. Mais cuidado você vai ter que ter. Não é essa vantagem. É a mesma coisa a pessoa falar assim, ó, vou comprar um carro zero. Uma Mercedes, 300 mil reais. Tudo bem, você pode comprar. Você já viu o IPVA desse carro? Você já viu o seguro desse carro? Porque o carro 300 mil, filho, não dá para... Se roubar, você está frito. Você já viu o que é andar com um carro desse? Os ladrões, quando vê... Aí você vai colocar, na hora que você para o carro assim, você põe um monte de corrente, amarra no poste, porque medo de levar embora. Porque você fala, é um carro visado. Então, para que ter uma coisa que vai fazer você sofrer, se preocupar? Não, só para ter. Eu preciso ter, por quê? Porque você quer mostrar para as pessoas. Você não é humilde. Você quer mostrar. Você quer falar para as pessoas que você tem. Porque o mundo é assim. O mundo analisa as pessoas por aquilo que ela tem. Mas busca aquilo que é teu. Não é errado você ter um bom carro, um grande carro. Não, desde que seja a sua necessidade. Desde que você tenha essa necessidade para aquela coisa. E agora o que acontece hoje? A pessoa começa a amar o dinheiro. O dinheiro começa a falar mais alto para ela. Ela tem um outro Deus. Tudo para... eu quero fazer as coisas mais caras. Eu quero ter a casa mais cara. Eu quero ter o carro mais caro. Eu quero... Você quer para quê? Você quer para mostrar para as pessoas? Toda pessoa que age dessa maneira, irmão, está traindo maldição para a sua vida. Cuidado. Cuidado com aquilo que você vai fazer. Cuidado daquilo que... Por exemplo, você chega... às vezes eu olho aniversário de 1 ano desse pessoal aí que tem dinheiro. Você já viu o aniversário de 1 ano? A criança não sabe nem o que é aquilo lá. É aniversário de 1 ano. É aniversário. Ou seja, é algo da criança. Mas a festa é para os adultos. Mas quer alugar um lugar bem chique. Quer colocar, tem que ter elevador, tem que ter gira-gira, tem que ter um monte de coisa, tem que ter o cara, isso daqui é não sei o que lá, isso aqui não sei o que lá. Está vendo? E pior que tem gente que é desse jeito, quer se mostrar. Você não está aqui para se mostrar. E Deus, o que ele está pensando disso? Olha para a sua vida. Deus está, o dinheiro compra tudo. E a festa não é dedicada à pessoa, não é para criança. Aí depois a criança nem comer come, é mamadeira, está na mamadeira ainda. Mas faz tudo para se mostrar para os outros. Ou seja, quer mostrar a sua riqueza. A palavra do Senhor diz que o Senhor se fez pobre para nos tornar ricos. Sim, mas Ele sempre foi humilde. Você pode ter, mas tudo tem que ser humilde. Você pode ter aquilo que a tua condição financeira permite. Nunca passe do seu limite. Nunca passe do seu limite. Não faça as coisas que você vai se arrepender. Se você está passando do seu limite, você está adorando a Mamon. Mamon é um Deus, é um demônio que está aí agindo na vida de muita gente e da maioria dos crentes. Vamos embora.
Nós estamos em Mateus 6, 19 e 20. Mateus 6, 19 e 20. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então o Senhor diz, não se preocupa com essas riquezas do mundo, irmãos. Receba aquilo que Deus vai te dar. Presta atenção numa coisa, vou te ensinar uma coisa. Você tem que aprender a viver com aquilo que Deus te dá. Ah, mas eu tenho pouco. O quanto que você se deu a Deus? É dando que se... Ah, eu ganho 3.000 reais. Eu ganho muito pouco. Mas o quanto que você se dedica a Deus? O quanto que você faz para Deus? O quanto que você é fiel a Deus? Seja fiel no pouco, que eu vou te colocar onde? No mundo. Deus confia a riqueza dele para você? Então não adianta você querer algo que você não pode, se você não faz para Deus aquilo que deveria fazer, do jeito que Deus gostaria que você fosse. Se nós não plantarmos, irmãos, nós não vamos colher. Nós temos que aprender a plantar. Na igreja de Laodiceia, como o Senhor começou a falar para ele, compre ouro refinado. Vamos lá em Apocalipse 3,18. Aconselho-te, dou-lhe esse aconselho. Compre, é conselho, né? Lá saiu o ar. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Isso ele está falando para a igreja de Laodiceia, que era rica financeira. E ele estava dizendo que ela era quem, irmãos? Pobre. Deu para entender? Você não é rico pelo dinheiro que você tem. Você é rico por aquilo que você tem lá no céu. O dinheiro que você tem lá no céu. O seu crédito que você tem lá no céu. E ele disse, então, compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Primeira coisa, ouro refinado. Por que ele disse, compre ouro refinado? Sendo que era uma igreja rica, próspera, todo mundo era rico lá. Nós vamos entender mais coisas sobre isso. A verdadeira riqueza, ela é espiritual. Só poderá vir através do Senhor. Nada que nós possamos adquirir que venha fora do Senhor é bom. A verdadeira riqueza, ela tem que vir de uma forma honesta, tanto para Deus como para o homem, sujeitando a todas as autoridades, pagando os seus impostos. Sejam fiéis em tudo, irmãos. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Deus não vai trazer riqueza para você de forma desonesta. Presta atenção, quando a pessoa ela busca riqueza, ela deixou Deus de lado. Ah, mas ela se torna o Deus dela. Lá no princípio, quando Satanás tentou Eva, o que ele disse lá? Se vocês comerem do fruto, vocês se tornarão como ele. E ele sabia que o poder que Deus tinha. Deus teve o poder de criar todas as coisas, inclusive ele mesmo. E quando eles ouviram essa proposta, olha, vocês vão ser igual a ele, vocês vão ter esse poder. O dinheiro dá uma sensação de poder, né? Essa riqueza mundana dá a sensação que você tem poder, que você compra, que você pode, que você... Entendeu? É isso que o diabo quer que você sinta. Mas o Senhor diz, eu não quero que você sinta isso. Eu quero que você sinta que o poder vem de mim. Eu tenho poder. Ah lá, então compra a cura do câncer. Compra lá a vacina lá para você tomar aí do Covid. Eu não tomo aquilo de jeito, maneira nenhuma. Nenhuma vacina eu vou tomar. Já estou declarando publicamente.
Eu não sou louco. Quem quiser tomar, pode tomar. Cada um, cada um. Agora, o que acontece? O dinheiro não compra, irmãos. Uma pessoa que não quer ficar com você mais. Você casou ou teve uma namorada, tal. Ela se empolgou com você por causa do carrão que você tinha. Mas você é um cara chato, chulezento. E ela não quer. Aí ela achou um cara simplesinho, que não tem uma bicicleta, mas é um cara legal, super legal, humilde. Agrada ela, faz o que ela quer, é uma pessoa boa. Ela trocou o ricão chulezento pelo cara verdadeiro, a pessoa verdadeira. Você vai conseguir comprar o amor de alguém com dinheiro? Você vai comprar com dinheiro o amor dos seus filhos para você? Quanto que custa o amor do seu filho? Quanto que custa o amor da sua filha? Quanto custa o amor do seu marido, da sua esposa? Quanto custa isso? Quanto custa, irmão? Não tem preço. O dinheiro não compra essas coisas. Mas Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Jesus, Ele pode transformar. E quando você passa a querer isso, você se torna o seu Deus, porque você acha que você pode fazer. Eu não posso fazer nada. O Senhor diz, sem mim não podeis fazer coisa alguma. Nós não somos capacitados, nossa mente não tem capacidade. Né? Eu vou mentalizar e vai acontecer. Isso é nova era, isso é satanismo, isso é cabala. Isso é cabala, isso é satanismo. Esse negócio de mente, mexer com mente, com pensamento, com frequência, isso daí é satanismo. As pessoas precisam estudar. Isso nasceu lá no Egito. Desde milhares e milhares de anos já existe isso. Quem estudou já hermenismo, vocês vão encontrar tudo isso. Então, o que acontece? Hoje tem essas coisas, envolvimento, aí o pessoal está substituindo Deus pelo pensamento. Isso aí, irmãos, é a pessoa querendo ser o seu próprio Deus. Se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu fizer isso, não. Se eu obedecer a palavra de Deus, buscar o reino e a justiça dele, em primeiro lugar, todas as coisas me serão acrescentadas. Eu estava mentalizando, pedindo uma SW4 diesel. Veio uma Mitsubishi Pajero. E aí? Minha mentalidade estava vesga, míope. Para com isso, irmão. Esse negócio de pensamento, isso é coisa do diabo. E quem pratica vai morrer, vai ser destruído. O próprio Deus está dizendo, eu vou vomitar. Eu vou vomitá-lo. Por quê? Porque isso tudo é para adquirir dinheiro, é para adquirir riqueza, é para adquirir poder. A pessoa se torna o seu próprio Deus e não é mais Deus. Essa parte espiritual, demônio não existe mais, então. Demônio não existe mais. Maldição também não existe, porque é só eu pensar, a maldição acaba. Então não vai manifestar mais demônio, então não tem mais luta. A luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, irmãos. Principado, Mamon é um principado. Então não tem mais luta, não preciso mais luta. Não tem mais pecado, porque não depende mais do que eu faço, é só eu mentalizar, eu vou alcançar. E então o pecado não impede mais, maldição não impede mais, não existe mais demônio. Claro que a pessoa vai conseguir, porque os demônios falam, você está me seguindo agora. Agora eu vou deixar você alcançar, porque você está fazendo a minha vontade. Vocês estão entendendo isso? E hoje isso está acontecendo próximo da gente. Logo, logo vocês vão conhecer. E está acontecendo demais isso no mundo. Eu tenho visto muita gente aí caindo nessas. Vamos lá, roupas brancas. O que é roupa branca? O que representa? Ele vem, compra roupa branca, está lá. Compre ouro refinado no fogo e você se torna rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Roupas brancas significa a vida do convertido tem que ser justa, sem mancha, sem pecado, sem ganância, sem materialismo. A busca, é o espiritual para obter o material. Tudo que nós queremos aqui no mundo físico, nós temos que buscar o espiritual, não o mental. Mente é a alma,
Nós somos formados de corpo, espírito e alma. Esse pessoal que trabalha com mente, eles não têm espírito. A alma para eles é o que vale. É alma e corpo só. Espírito não existe. Então não tem Deus. Porque a única coisa que a gente tem de Deus é o espírito. Nós não temos mais nada de Deus. O corpo vai para a terra. E a alma, ela vai se unir com o espírito quando a gente for para a glória. Ou se a pessoa for para o inferno, vai também para ter o sentimento, para sentir aquilo que o inferno vai trazer para ela. Então, a palavra de Deus sempre será a verdade. Olha o que diz Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Então veja, irmãos, o Senhor quer nos trazer a salvação, quer nos enfeitar com a roupa de núpcia. E a roupa de núpcia, eu disse que quando Ele voltar, nós temos que ser encontrados de uma maneira incorruptível. Nós não podemos ter nada neste mundo, ligado neste mundo, espiritualmente falando. Nós não temos que estar se apegando a nada deste mundo. O nosso apego é somente a Deus. O colírio. O que é o colírio? O que representa o colírio? Volta lá em Apocalipse 3,18. O colírio é a verdade. Tem muita gente que são míopes, cegas espiritualmente. Seus olhos espirituais não enxergam através da palavra, porque elas não têm revelação. Uma pessoa que não tem revelação de Deus, ela fica cega, irmão, porque ela só fica com a letra. Ela só fica com a letra, né? Ela só fica com a palavra rema. Ela lê a Bíblia, é rema, lê a Bíblia, não tem logos. E se não tem logos, não vai ter o quê? O Dabá, que é a palavra de poder, de autoridade, que vem do Senhor. Mas o Senhor só dá àqueles que realmente andam pela fé. Fé que só pode vir através da palavra de Deus. Irmãos, não existe nada fora da palavra de Deus que possa ser acrescentado. O Senhor diz que se alguém acrescentar algo a esta palavra, ou tirar algo que está escrito aqui, será lançado no inferno. E terá muita maldição na sua vida aqui na terra ainda. Se alguém acrescentar um tio, se você precisa de algo, algum ensino, fora da palavra, para compreender a palavra, você não está dando ouvido a Deus, ao Espírito Santo. Porque toda pessoa que não ouve o Espírito Santo, que não tem revelação, ela é cega. Como que ela vai enxergar as coisas lendo só a Bíblia, literalmente? Palavra rema. Ela tem que ter revelação. Mateus 23:25. Olha o que diz aqui. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Mais um. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato. O copo e o prato representam a pessoa, para que o exterior também fique limpo. Mais um. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Às vezes a pessoa parece ser crente, ser uma pessoa, mas o interior da pessoa está sujo, está com raiva, está com ódio, está com confusão, está cego espiritualmente. A pessoa precisa de libertação, precisa de cura, precisa curar a alma. A alma está pedindo socorro. Eu não consigo entender, lógico, ela não consegue ouvir Deus. A pessoa que não ouve Deus, ela fica desesperada. Como que ela vai seguir um Deus que ela não ouve? Como que ela vai seguir um Deus que ela não vê? Nós vemos Deus através da revelação da palavra de Deus. Agora a pessoa ela vai procurar onde? Fora. Ela vai procurar fora. É a mesma coisa o casamento, acontece às vezes, né? Não está encontrando em casa, vai encontrar onde? Fora. O homem não está tendo em casa, vai procurar outra lá fora. A mulher não está tendo em casa. Isso acontece muito hoje em dia. Olha só, nós estamos com um problema muito sério lá no STF. Eles estão para aprovar a bigamia no Brasil.
Está faltando um voto só. Olha como uma coisa está séria. Você pode ter 2 mulheres. Uma já dá tanto trabalho, imagina 2, irmão. E de 2 passa para 3, 4, ou seja, o Senhor diz, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á com a sua mulher. Bigamia, mas os antigos, era costume deles. Mas Deus nunca aceitou. Nunca, nunca aceitou. Tanto é que quando Jesus veio, ele falou tudo isso. Mas não era assim no princípio, em Gênesis. Vamos para Gênesis, irmão. Gênesis é o princípio de tudo, é a semente de tudo. São os princípios que nós temos que... Tudo nasce através de um princípio. E Gênesis é o princípio de todas as coisas. Voltando aqui, a palavra de Deus. Os laodiceianos se gabavam com sua prosperidade e diziam que era Deus que os abençoava. Eles tinham uma atitude mental positiva e chamava isso de fé. As pessoas acham que não, nós somos ricos, Deus nos abençoa. Eles se satisfaziam com o dinheiro, então eles tinham uma satisfação mental e diziam que aquilo era fé. Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir aquilo, eu vou falar, eu vou pular onda no final do ano, eu vou ter sorte, eu vou comer lentilha com uma moeda debaixo do prato. Não era isso que fazia? Não é isso? O pessoal fazia para ter sorte. Um monte de mantra, né? Um monte de coisas que o inimigo plantou. Eu vou ficar repetindo a palavra, eu vou repetir a palavra, o versículo bíblico. A Bíblia diz, não useis de vãs repetições, porque não é por muito falar que será ouvido. A fé vem por dar ouvido à palavra. Eu ouço a palavra uma vez só. O Senhor Jesus disse, basta uma palavra e o meu servo será curado. Fé é isso. O Senhor Jesus falou, nunca vi tanta fé em Israel como desse centurião. Basta uma palavra que o Senhor disser, uma vez só, não precisa falar 3, 4, 5, o pessoal fica lá. Todas as filosofias satânicas, cabalísticas, usa de vãs repetições. Isso é cabala, isso é satanismo, irmãos, que está infiltrada na nova era. Olha, irmãos, e está tudo dentro de igreja hoje também. 7 vezes semana. Você vai na igreja, campanha de 7 semanas. Desce 7 vezes lá na piscina para falar que você desceu o Jordão. 7 vezes. Fica dando 7 vezes, voltas, 7 pão, 7. Isso é cabalismo. Eu nunca vi Jesus falar 7 vezes para você fazer isso. Mas falou Naamã. O Naamã ele teve que ser exposto publicamente. Ele tinha lepra, ele era orgulhoso. Quando ele tirou a roupa, todo mundo via aquela lepra. Isso foi para quebrar o orgulho dele, não foi para limpar ele. 7 vezes para quê? Para que ele tirasse seu orgulho. Quando ele tirou o orgulho do coração dele, a primeira não deu, a segunda não deu, na 7ª vez. E se não desse 7, ia ser 9, 10, 11, 12, até quebrar aquele orgulho que estava em Naamã. Olha o que diz Apocalipse 3,17. Mas Jesus não deixou de pregar a verdade a Laodiceia. Não quer dar ouvido à palavra? Quem tem ouvido, ouça a palavra que o Senhor diz. Está lá. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, Laodiceia, e não preciso de nada, nem de Deus. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, você é pobre, cego e que está nu. Eles achavam que o dinheiro era suficiente, mas o Senhor disse o que para ele? Fala para esse povo aí de Laodiceia, que eles são miseráveis, eles são pobres, são cegos, estão nus, não tem nada aqui para eles aqui no céu. Que adianta ganhar o mundo e perder sua salvação, irmãos? Eu vou adorar Mamon para que eu fique rico aqui. Que adianta? Você vai perder, não vai levar nada, caixão não tem gaveta e você vai o quê? Ir para o inferno. Lá o inferno está esperando você. Se você ama o dinheiro, dá amarrado, irmãos. Lucas 12,15. Já li Lucas 12,15? Não, né? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então não adianta você achar que você tem Deus porque você tem 10 casas. Não quer dizer nada. Deus está olhando o seu coração.
Eu, Senhor, esquadrinho corações, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, suas atitudes. Se você acha que você vai ser feliz quando você tiver dinheiro, quando você tiver casa, carro, saiba que você continuará triste, porque isso não vai trazer dinheiro, não vai trazer felicidade. A felicidade está em Cristo, satisfação espiritual. Só quem pode suprir todas as nossas necessidades, as físicas, as emocionais, as espirituais, é o Senhor Jesus. Não tem nada neste mundo que vai suprir a nossa necessidade, principalmente o dinheiro. Apocalipse capítulo 2, 8, 9. Vou falar de uma igreja rapidinho da Esmirna. Estou terminando. 2. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha aí. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que ele está dizendo para aquele que não tem dinheiro? Que eles são o quê? Ricos. Deus está falando. Veja, não é o dinheiro que te faz rico. O que te faz rico é você estar cheio de Deus, cheio da palavra, a verdade. O dinheiro nunca vai substituir a palavra de Deus. O dinheiro nunca vai substituir Jesus no seu coração, irmãos. O dinheiro nunca vai te trazer aquilo que você acha que ele vai trazer. Isso é coisa do mundo. E ele disse, olha, volto lá. Conheça as suas aflições. O 9. Conheça as suas aflições e a sua pobreza. Quer dizer, eles não tinham o quê? Dinheiro. Mas você é o quê? Rico. O que ele falou para Laodiceia? Você tem muito dinheiro, só que vocês são o quê? Pobres. Então, o dinheiro não é algo que você deve se alicerçar a sua fé. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Temos que ter ele, sim, mas não tê-lo como nosso parâmetro de alegria, de paz, de realmente satisfação. Outra coisa, Laodiceia, ele disse lá, volta lá em Apocalipse 3,18, foi? Não, Apocalipse 3,17. Deixa eu ver se é isso. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável. Isso aí, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Primeira coisa, Laodiceia, um povo desgraçado. Um povo miserável. Pobre, cego e nu. Uma igreja mundana. É uma pessoa mundana. É uma igreja que não tem nada com Deus, irmãos. Irmãos, é tão fácil você chegar e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Conhecerei a árvore pelo fruto. Estou terminando. Apocalipse 3,15. Olha isso aqui agora. Eu quero que vocês prestem atenção nesse final. Os laodiceianos. Conheça suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vocês podem ter certeza, neste mundo, nada vem do nada. Laodiceia era uma cidade que tinha 2 fontes de água. Uma morna, uma quente e uma fria. A fria, a água vinha de Colossenses, que abastecia, era refrescante. Agora, existia uma fonte também, que vinha de Hierápolis, quente, e servia para curar. O Senhor disse, você não é frio e você não é crente. Não é quente. Bom seria que você fosse frio, pelo menos você ia refrescar, ia refrigerar. Ou quente, pelo menos quente, você ia ser curado, ia ter cura. Mas você não é quente e você não é morno, ou você não é frio, você é morno. Irmão, o que as pessoas davam para a gente, não sei, os mais velhos sabem.
Quando você estava com o estômago assim, da água morna, que ela vai o quê? Vomitar. Está aqui. Da onde vem esse... E é verdade. Da água morna que dá vontade de vomitar. Por isso que o Senhor diz, porque você é morno, eu vou te vomitar. Eu tenho vontade de vomitar. Toda pessoa que perdeu o vigor espiritual por causa do pecado, perdendo a visão espiritual por causa do amor ao dinheiro, não servirá para nada para Deus. Não cura e nem refresca. Causa apenas náuseas naqueles que se aproximam dele. E toda pessoa que se aproxima dessas pessoas que são assim... Você já reparou chegar perto de gente que gosta de ostentar? Oh, dá náusea. Não dá vontade de chegar perto de pessoa que quer ostentar. Tem gente que não tem onde cair morto e quer ostentar. Aí vai se endividar. Vai se endividar. A ninguém devais coisa alguma, a no seu amor. A pessoa gosta de sustentar. É sustentar, né, que fala? Ostentar, desculpa. Ostentar, quer mostrar ter uma coisa que não pode ter, faz um sacrifício imenso para ter aquilo, para ostentar. Bom, essa pessoa é nojenta. Essa pessoa ela é chata de falar com as pessoas. Você vai conversar com ela, só fala de meu barco, meu rancho, olha, essa semana eu tive não sei aonde, olha, eu fiz isso, eu comprei aquilo, eu tenho isso, eu comprei aquilo. É nojo. O Senhor vomita essas pessoas, e essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Aplauda o Senhor Jesus.